Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações. Diante de vossos olhos maternais, eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Texto do tema 48, Livro do Céu, volume 2, capítulo 62, 18 de agosto de 1899. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas também luz. Vindo esta manhã, o amadíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo que escrevo são muitos disparates. E Jesus: A minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem, e do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação, né, que transparece fora, né, na conduta da pessoa, né, nas atitudes dela. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Dissipa as trevas e faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. E são os apegos humanos, né? A criatura ela é inclinada a abraçar o falso e o temporal, que é o menos trabalhoso e de mais rápida satisfação, né? É como o usuário de droga, né? Para fugir ali da obrigação da vida, ele recorre às drogas, à bebida, o que quer que seja, né? Aos vícios ilícitos, aos prazeres humanos, né? Da carne. Mas aqui o falso e o temporal, ignorando o verdadeiro e o eterno, né? O momentâneo, abraçando o momentâneo, que não é outra coisa senão uma autodestruição dela mesma, né? A inserindo numas trevas cada vez maiores, né? Nas densas trevas da vontade humana. Porém, quando nos abrimos aqui à luz da verdade e a instalamos no lugar dela, né? Colocamos no candelabro da nossa alma, né? Ou seja, no centro, no nosso coração, ilumina todo o ser, todo o corpo, toda a alma. Né? Assim que lança de si, como vai dizer, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, né? Se ordena, renuncia, sai de si mesmo, sai do pensamento do amor próprio, porque sendo minha luz santa, que é a minha própria divindade, né? Que é ele mesmo, a própria divindade dele, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem, né? Não há outra coisa. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais, né? As outras virtudes, paciência, humildade, caridade e as outras. Então, se minha palavra produz em você estes sinais, por que teme?
né? Por que dizes que são disparates, né? Porque acha na tua partilha, né, disparates, vê como que disparates. Porém, se está no seu posto, né, que como disse, a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas. Então, se somos, então eis a importância, né, de estarmos constantes, né, alimentando essa luz, abertos a essa luz, né, estudando, partilhando, convivendo, de modo como entendi, né, estando nós suspensos da terra, fixos, né, com os olhos nele, nas verdades dele, iluminados por essa luz, a dissipar as trevas do nosso coração, a nossa vontade humana, né, renunciando o falso, largando o falso e o temporal e abraçando o que é verdadeiro e eterno, a vida divina. Falso e temporal, nossa vontade humana. Verdadeiro, eterno, a vontade divina, a vida na divina vontade. Se encontra disparates nos escritos, né, coisa que não há, mas assim na nossa partilha, no nosso entendimento, né, até no nosso desenvolvimento, é por ocasião da inconstância. Mas ao passo que se abre a luz, que sai de si e retoma, né, ao fluxo, né, a ser iluminado por essa luz, retorna ao seu posto, né, ao seu ofício, novamente as trevas são dissipadas. Né? Então, é estar continuamente exposto a essa luz, né, e buscando viver, né, como vai dizer aqui, portanto, a alma sente sair de si, não antes. Aqui, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais, né? Troca os vícios e maus hábitos pelas virtudes. Depois disto, Jesus me fez ouvir que eu rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Ou seja, ele nos quer configurados, fundidos nele. E aí o que é sempre dito, né? Estar fixo nele e não pensar em si mesmo, não olhar a criatura, não se ver, mas estar fixo nele. E o que nos achega é a vida dele, é reparação, é, é imitação, é fusão com ele. E, portanto, as atitudes que ele tem diante, né, das situações. Né, como foi falado a importância de conhecermos Jesus, né, apresentado, né, que viveu ali o Evangelho, né, segundo a Valtorta, né, o que foi revelado a ela, para conhecermos as atitudes mais íntimas de Jesus diante das situações, bem como também a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o conhecimento, se dará pelo conhecimento, a luz da verdade, a luz
que brilha, né? A luz brilhou na escuridão e as trevas não foi capaz de contê-la. Jesus, né? O que cantamos na Vigília Pascal, né? A noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira, né? A ressurreição, o céu está aberto e agora o convívio de céu, né? O, o regime do céu, né? Os conhecimentos divinos, a fim de que de fato já vivamos o céu na terra e se dissipe de uma vez por todas as trevas da vontade humana, né? Separada de Deus. E aqui até por meio desta oração que o próprio Jesus fez a Luísa, mas, né, tomemos posse porque é para todos nós esta oração. Né? Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir umas das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Ele nos chama a todos a vivermos o propósito ao qual foi criado aqui, o que ele desenhou antes de todas as coisas, né? A vida de cada um. Mas quem pode dizer a força que me sentia infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios. Se assim fosse, seu beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. A nossa resposta é imediata, né? Assim como aqui a da Luísa. Mas assim como ela e também nós, né? Vamos ver aqui ao longo do volume 2, que ainda está, antes de terminar ela já vai ter esquecido isso aqui, né? Já vai voltar a si mesma, né? A sua miséria, a sua pequenez, né? A terra. Por estarmos na terra, constantemente voltamos a ela, né? Constantemente voltamos a ela, a nossa condição humana. Mas como disse, né? Tendo voltado, é reconhecer e se pôr novamente a caminho, né? Correndo pressa, essa é a condição humana, até que se estabeleça o reino, né? Que tenhamos a posse completa desse reino, que está no volume 2, até o volume 10, que ainda vai estar falando de virtudes, ela vai estar voltando a ela muitas vezes, e mesmo com a conclusão do Livro dos Céus, 36 volumes, ainda tem situações que Luísa ainda tem dificuldades, e assim também cada um de nós. Situações perdurará, né, impregnada em nós até o último dia de nossas vidas, porque a nossa vontade, por mais que a entregamos a Deus, podemos a retomar a qualquer momento e a qualquer instante, por um instante que seja. Então é essa constância que precisamos estar, né, encerrados. E num momento em que se de titubear-se, né, é, com aquele tropeço já despertar imediatamente e voltar a ele, né? Porque é a condição humana, a miséria nossa, somos criaturas num processo de divinização, de purificação. Mas é certo também que esse processo não tem que durar a vida toda, né? A humanidade está aí, né? A terra está aí, né? A nossa miséria está aí, mas não vivemos mais
né, às custas dela, por ela, voltados a ela. Mas aqui, ó, ascendendo, né, sendo assuntos ao céu, né, pela divina vontade continuamente. Né, a divina vontade está livre em nós, a fim de que a sujeira, as coisas da terra não nos prejudique, né? Como o sol propriamente dito, né? Que vai na água e não se molha, que vai na lama e não se suja, e assim por diante. Somos chamados a ser esse sol com Jesus e não a sermos plantas. Então aqui as perguntas, né, para a melhor compreensão do texto. Qual é a metáfora usada por Jesus para explicar a ação de sua palavra na vida humana? É a questão lá do quarto. A luz que ilumina o quarto. E descobrindo, né, tudo o que se encontra lá dentro. Quais são os efeitos da luz divina na alma, segundo o texto? Né? Ou as claras, tudo o que há dentro de nós, em nossa alma, a fim de converter em virtude os vícios, a fim de apegarmos à verdade e deixarmos o falso, o momentâneo, e abraçarmos o eterno, né? O temporal e ficarmos com o eterno. Reflexão e aplicação. Como você interpreta a ideia de que a palavra de Deus é tanto verdade quanto luz? Justamente pelo exemplo, né, dessa luz que ilumina todo o quarto e põe às claras tudo que se encontra dentro. E aí, na liberdade da pessoa, ela quem vai também pôr a mão em cada coisa lá para tirar, para limpar, né, para organizar, a fim de estar em conformidade com a vontade de Deus, com o propósito divino. Quais virtudes são mencionadas como frutos da luz divina? Você já experimentou algo semelhante em sua jornada espiritual? Vai falar da paciência, né? Da humildade e a caridade. Paciência, humildade e caridade. Paciência consigo mesmo, paciência com o que há à nossa volta. Paciência com o propósito. A humildade de se reconhecer o nada que é. Como foi dito, né, no vídeo sobre o fim dos tempos. Este reino virá, independente da criatura, independente aqui dos obstáculos que a vontade humana coloca. Né, ignoram essas verdades, ignoram esses escritos, né, não se divulga, né, não se tem interesse em conhecer, mas o reino virá, independente da vontade humana. Até se for por conta da vontade humana, de fato ele não vem, porque quer ela permanecer nesse centro, nesse trono. Porém, ela não tem a vida em si mesma. Né? Então, a humildade de reconhecer totalmente dependente de Deus e que tudo é por Ele, para Ele, com Ele. E aí a caridade, né? O amor, a correspondência a Ele. E assim, de fato, não ficar preso nas circunstâncias da vida, mas fazer dela, das dificuldades, das cruzes, um, uma razão maior para caminhar, né? Para seguir adiante, né? Para se manter nessa constância. Porque o quão vazios e paralisados nos sentimos, né, quando vemos que deixamos entrar ali uma treva, né, nesse quarto, desorganizamos esse quarto, né, queremos manter ali alguma situação, alguma coisa.
Então é essa organização, nessa ordem que precisa haver na nossa vida, a fim de fato experimentarmos esses frutos, né, da nossa jornada espiritual. Se paramos, perdemos a luz, perdemos a iluminação dessa luz. Se somos constantes, Deus envia mais luz, iluminando, descobrindo mais coisas no quarto, né, da nossa alma. Se somos apegados demasiado, Ele nos fecha o entendimento, né? Cessa de nos enviar essa luz divina, né? Nos mantém na luz natural, né? A santidade das virtudes. Mas aqui a santidade divina, ele acaba por fechar, porque não há correspondência da criatura, né? A conclusão, né, que ele quer dar não acontece. Fica ela no baixo, no raso, nas virtudes apenas. Igual aqui, que está se falando de virtudes, volume 2. Preciso fazer todo o caminho até chegarmos ao volume 36. Então é grande a caminhada que temos a fazer e infinitos conhecimentos. E diante disso, ficarmos presos na nossa vontade, na nossa miséria, como disse, só atrasa o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento nessa vida na divina vontade. E como foi dito, esse reino virá. Deus me chama, Jesus me chama a fazer parte. Eu sou livre para aderir ou não. E igualmente também sou livre para ficar no mais ou menos. Porém, esse mais ou menos sabemos que não é de Deus. Né? Portanto, enfim, né? Caminhemos. Caminhemos na construção desse reino que também é nosso, para levar aos nossos, para levar aos nossos irmãos, né? A divulgação. Porque Jesus questiona o medo da pessoa. O que isso revela sobre a natureza da fé e da confiança em Deus. Mais uma vez aqui a pessoa voltando a si mesma, né? Ela diz dos disparates, ela está pensando nela. Então, colocando fé, né, nas verdades que Jesus está confiando a ela. Né? Ou abandonar-se em Deus. Para Deus toda a glória e para mim toda a confusão. Eu fico com Ele. Como a oração de Jesus pela pessoa reflete a relação entre a vontade humana e a vontade divina. A vontade humana sem Deus é totalmente desvinculada de Deus, né? Ela é aversa a Deus. E a oração de Jesus, que Jesus fez, é propriamente isso, né? Para fundir essas duas vontades. Assim como Jesus, na sua humanidade, que não diferencia em nada da vontade do Pai. Aquilo que era a vontade do Pai, ele prontamente estava lá para cumprir. E veio nos mostrar de maneira prática, e agora com prática e concreta, e agora com o livro do céu, nos dá a plena instrução, né? O pleno conhecimento, para afirmarmos ainda mais em suas verdades e vivê-las, assim como ele viveu. A conexão com os outros conhecimentos. Como este texto se relaciona com outras passagens bíblicas que falam sobre luz e trevas. Por exemplo, João 1:5 ou Mateus 5:14-16. Que é interessante, né? Vou pesquisar aqui exatamente o que eu havia mencionado lá em cima, na pastilha. O que fala de São João é aquilo, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas até continuando, né? O que diz
mas àqueles que o recebem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Em outras palavras, filhos da divina vontade. E em Mateus, né, aquela passagem que se diz, né, a luz não é acesa, né, e colocada debaixo da cama, mas num candeeiro, né, para iluminar toda a casa. E até por força divina, né, que eu falava dessa luz, precisa ser colocada nesse candelabro, né, no quarto, que é o coração, né, da alma, né, o nosso coração, para iluminar todo o quarto, né, toda a nossa alma. Qual a importância da humildade e da gratidão na vida espiritual conforme ilustrada no texto? Reconhecer-se nada e, e o amor recíproco, né? O amor recíproco, a constância, como se diz, a correspondência. Descreva como a luz da verdade pode transformar uma vida cheia de trevas, vícios, desordens, em uma vida de virtudes e santidade. Os exemplos práticos, se possível. O que significa na prática conformar-se completamente com a vontade de Deus? Quais desafios isso pode trazer? Então, assim, o apego ao que é falso é destituído, né? É dissipado dessas trevas. Portanto, não compactua mais com as obras infrutíferas das trevas, mas as denuncia, né? As denuncia. Não se engana mais. Essa luz nos tira das trevas do nosso egoísmo, do nosso amor próprio, da desordem, assim como dos vícios, das paixões. E, consequentemente, vamos querer levar isso aos outros. E os outros, muitas das vezes, não querem sair como você quis sair. E mesmo você querendo sair, encontrou e até ainda encontra, né, dificuldades, resistências. Então, respeitemos o processo de cada um, mas sem nunca deixar de lado a verdade. Como Jesus disse no trecho, né, de sermos avarentos para com Ele, porque Ele nos traz uma luz e não partilhamos. E deixamos ela dissipar nas trevas da vontade humana. Né? Deixamos ela morrer, deixamos as densas trevas da nossa vontade, dos apegos, sufocar e apagar essa luz. É. Então, pormos para fora, proclamar, né, dos telhados o que foi falado, né, no íntimo do nosso coração. É o que é dito, quando fores orar, feche a porta do seu quarto e ore no silêncio com Deus. Sim, silêncio. Mas não é o silêncio de Maria, né? Após feita a oração, é para sair e proclamar sobre os telhados. Entende? Não é o silêncio de Maria, como falam, né, na Santidade das Virtudes, onde não pode falar nada, temos que acolher o irmão do jeito que ele está, e o irmão pode continuar, né, do jeito que você está, que Deus te ama, que Deus te quer no céu e tal, mas sem conversão, sem mudança de vida. Né? O que ele disse para Maria Madalena? Né? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Né? Ou para o outro cego, né? Ficaste curado, não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. E tudo coisas que hoje não pode falar. Né? Ofende, é opressão, perseguição religiosa, né? Não, é imposição, enfim, as densas trevas da vontade humana. Então, a mesma rejeição que Jesus sofreu, viveremos igualmente, porque vivemos aqui a vida dele. Então, levamos um conhecimento do livro do céu e a pessoa não está nem aí, não quer nem saber.
né? Até fala, né? Virou a cabeça o fulano de tal lá. Parece um endemoniado, né? É da igreja, tá sempre na igreja, mas as coisas que diz, né? As atitudes que tem, porque a pessoa não quer sair. Mas, como foi dito, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não acolheram. Mas os que deixaram, né? Que acolheram a ela, deu-lhes a graça de serem chamados filhos de Deus. As trevas não foram capazes de conter. Então, trabalhemos, né, continuamente a fim de que batei e a porta vos será aberta. Buscar e encontrareis. Também em direção, né, continuando que a, a referência com a palavra, né, como João Batista, né, uma voz que clama do deserto, aplanai os caminhos do Senhor, aplanai os caminhos do Senhor, os caminhos desse reino. Iluminai, lançai luz sobre esses quartos escuros, a fim de que seja iluminado tudo que ali se encontra, a fim de que tudo se converta em luz. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe a todos.